Bem, meus amores, agora nós vamos falar sobre a alfabetização e a alfabetização espacial. Então, toda criança, ao iniciar seus estudos, ele já tem uma certa concepção do que seja um espaço de convívio, um espaço geográfico, né? Onde o mesmo convive. Então, como realizar a leitura da palavra por meio da leitura do mundo? E como fazer a leitura do mundo por meio da leitura da palavra? Esse pode ser o desafio para pensar um aprendizado da alfabetização que seja significativo, partindo do fato de que a gente lê o mundo ainda muito antes de ler a palavra. A principal questão é exercitar a prática de fazer a leitura do mundo. E pode-se dizer que a criança na verdade, pode-se dizer que isso nasce com a criança. Essa questão, né, de exercitar esse potencial da prática de fazer a leitura do mundo. Constantemente as crianças inventam, criam história, criam cenários, né, dentro de um espaço geográfico. E esse potencial de criação, a criança tendo, se torna bem mais fácil a leitura da palavra propriamente dita, porque a leitura de mundo, de certa forma, né, ela já começa a ser construída antes mesmo da leitura da palavra. Assim sendo, ao chegar à escola, a criança, na verdade, por isso que se coloca, ela vai aprender a ler as palavras. Mas qual o significado destas, se não forem para compreender mais e melhor o próprio mundo? A par do prazer de saber ler a palavra e saber escrevê-la, podemos acrescentar o desafio de ter prazer em compreender o significado social da palavra, o que significa ler para além da palavra em si, percebendo o conteúdo social que ela traz, e mais ainda aprender a produzir o próprio pensamento, que será expresso por meio da escrita. E se, quando se lê a palavra, lendo o mundo, está se lendo o espaço. É possível produzir o próprio pensamento fazendo a representação do espaço em que se vive. Então, ao ler a palavra, a criança ela vai então buscar o processo de compreensão, né, de inserção, de contextualização, podemos dizer, dessa palavra. Então, por isso que se coloca o seguinte, através, né, da leitura da palavra, se está lendo, na verdade, a palavra, está lendo também o espaço ao qual, né, está se inserido. E é possível produzir o pensamento, colocar isso através da escrita, fazendo então a representação do espaço ao qual a criança convive, seja dentro da escola ou mesmo, né, fora da escola, através das imagens, através dos desenhos, através dos textos criados a partir de imagens, a criança já vai então estar compreendendo o espaço em que vive. A partir de então, o importante é poder trabalhar no momento da alfabetização com a capacidade de ler o espaço, com saber ler a aparência das paisagens e desenvolver a capacidade de ler o significado que elas expressam. Um lugar é sempre cheio de história e expressa, mostra o resultado das relações que se estabelecem entre as pessoas, os grupos e também das relações entre eles e a natureza. Nós sabemos que as crianças, elas gostam muito de desenhar paisagem, desenhar o local onde vive, e esse ato de desenhar é expressar o espaço ao qual a mesma convive, né? O lugar a qual a mesma convive está cheio de história, está cheio, né, de questões criativas, e esse potencial as crianças têm em desenvolver e demonstrar através da leitura de mundo, da palavra e da recriação de tudo aquilo que ele convive em seu espaço, seja familiar, escolar,
em algum espaço social ao qual o mesmo está em interação com as demais pessoas. Desta forma, como lê o mundo da vida? Sem dúvida, partindo do lugar, considerando a realidade concreta do espaço vivido, é no cotidiano da própria vivência que as coisas vão acontecendo, e assim configurando o espaço, dando feição ao lugar, um lugar que não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovado, que permite ao mesmo tempo a revelação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o mundo. Então, as crianças constantemente estão demonstrando através da palavra, através da leitura de figuras, através da produção de texto, juntamente com figura, aquele espaço ao qual é vivido pela mesma. Então, pedagogicamente, portanto, o que é importante é o estabelecimento e o exercício contínuo do diálogo com os outros, professor, colegas, pessoal da escola, família, pessoas do convívio, com o espaço que não é apenas o palco, mas também possui vida e movimento, uma vez que atrai, possibilita, é acessível ao externo, com a natureza e com a sociedade, que se interpenetram na produção e geram a configuração do espaço. Então, compreender o lugar em que se vive encaminha-nos a conhecer a história do lugar e assim a procurar entender o que ali acontece. Nenhum lugar é neutro, pelo contrário, os lugares são repletos de história e situam-se concretamente em um tempo e um espaço fisicamente delimitado. As pessoas que vivem o lugar estão historicamente situadas e contextualizadas no mundo. Assim, o lugar não pode ser considerado e entendido isoladamente. O espaço em que vivemos é o resultado da história de nossas vidas, ao mesmo tempo em que ele é o palco onde se sucedem os fenômenos. Ele também é ator, uma vez que oferece condições, põe limites, cria possibilidades. Então, é de fundamental importância colocar conteúdos e oportunizar as crianças a contextualizar o espaço ao qual se vive, ao qual tem um contato direto com a natureza, na verdade, com o cotidiano vivenciado por cada criança. Elas vão demonstrar isso justamente quando não sabe ler a palavra, através de gravura. E quando sabe ler, quando já sabe ler, elas já vão estar criando história a partir das gravuras, das figuras, dos desenhos que as mesmas produzem. E aí, então, já se dá a questão do processo criativo, interpretativo, da compreensão do espaço ao qual a mesma está vivenciando. Não se espera que uma criança de 7 anos possa compreender toda a complexidade das relações do mundo com o seu lugar de convívio e vice-versa. No entanto, privá-las de estabelecer hipóteses, observar, descrever, representar e construir suas explicações é uma prática que não condiz mais com o mundo atual e uma educação voltada para a cidadania. É importante colocar à disposição das crianças um cenário para o qual a mesma possa, então, estar estabelecendo hipóteses, observando o meio e descrevendo, e também automaticamente construindo conhecimento e explicações a partir da sua vivência. Dessa forma, vai estar contextualizando aquilo que já sabe com o que está aprendendo no ambiente escolar, tendo assim uma educação contextualizada e, sobretudo, voltada para o exercício da cidadania.